Posso retomar? Bom, vamos lá então, vamos retomar aqui. Hoje, dia 11 de março, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Vamos fazer a correção da atividade 3. Vou compartilhar a tela do meu computador novamente. Torcer para a CEMIG deixar a gente trabalhar. Torcer para minha garganta aguentar. Beleza, eu estou mostrando aqui a atividade 2 para relembrar o que nós fizemos na semana passada, na aula passada, que é muito parecido com o que nós vamos fazer hoje. Eu estava falando aqui, antes de cair a energia, que nós, na atividade 2, nós identificamos 3 coisas. Identificamos pessoas, identificamos cidades e identificamos estados. E identificamos algum tipo de relação entre essas coisas. A pessoa com a cidade tem uma relação de nascer. A pessoa nasce numa cidade. A cidade com o estado tem uma relação de localização. A cidade está localizada em um determinado estado. E nós fizemos uma análise da cardinalidade desse relacionamento, que é, a pessoa nasce só numa cidade, mas numa cidade pode nascer muitas pessoas. Então aqui o relacionamento é de um para muitos. Poxa, obrigado, valeu. Aí, uma cidade, muitas pessoas, uma pessoa só nasce numa cidade. Uma cidade pode estar localizada apenas em um estado, mas em um estado pode ter muitas cidades. Então, o que nós vimos aqui? Toda vez que a gente tem a relação de um para muitos, o que nós fizemos? Onde tem muitos, a gente põe o código do que tem um. É isso que nós fizemos aqui, ó. Eu não sei se eu cheguei a comentar dessa forma na aula passada, mas presta atenção. Uma pessoa para uma cidade. Uma cidade para muitas pessoas. Então, se é uma cidade para muitas pessoas, o que a gente faz? A gente coloca o código da cidade dentro de pessoas. Se é um para muitos, foi isso que a gente fez aqui, ó. Colocando esse código aqui, eu resolvo essa relação. Certo? Beleza, só que agora a gente tem uma situação diferente. E a situação diferente é... Vamos ver a situação diferente primeiro. Na atividade 3. Uma pessoa ela pode morar em quantas cidades? Várias. Em uma cidade, podem morar quantas pessoas? Muitas. Então, nesse caso específico, entre pessoas e cidades, eu tenho um relacionamento de muitos para muitos. Uma pessoa pode morar em muitas cidades. Mora 5 anos em Uberaba, muda para Araxá, mora 3 anos em Araxá, depois muda para Ibiá, mora mais 3 anos, e assim sucessivamente. Então, uma pessoa mora em muitas cidades, e em uma cidade moram muitas pessoas. Toda vez que eu tiver uma situação desse tipo, qual é a saída que eu tenho? A criação de uma tabela para, nesta tabela, eu conseguir armazenar todas as ocorrências que tem nesse cenário. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? A pessoa 1, que é Ana Júlia, ela morou na cidade 1, que é Manaus. E aí, depois, tem ela aqui de novo, a pessoa 1? Não tem? Vamos ver alguma que repete aqui. O 2, né? Então, ó, o Caleb 2, ele morou em Curitiba, e depois o Caleb novamente morou na cidade 3, que é Recife. Então, aqui eu consigo fazer o relacionamento de pessoas e cidades quando dá ocorrência de muitos para muitos. Ok?
Então, toda vez que eu tiver uma situação onde a relação entre duas coisas é muitos para muitos, eu preciso colocar uma tabela no meio para fazer essa relação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma tabela, chamei de morar, e aí, toda vez que foi necessário, eu coloquei o código da pessoa e o código da cidade onde ela morou. Com isso, se a pessoa morou em 20 cidades diferentes, eu nunca vou ficar repetindo os dados dela. Eu só vou repetir o código dela. Então, olha só. Eu tenho aqui a pessoa 14 e aqui a pessoa 14. Então, a pessoa 14 é o Bruno Alves, que morou na cidade 6, e ele morou também na cidade 9. Certo? Bom, de cidades para estados, não teve nenhuma alteração. Ficou exatamente igual à atividade da semana passada. Tá? Nessa atividade 3, a relação de cidades e estados é exatamente a mesma da atividade anterior, por isso que aqui na correção da atividade 3, ficou mantida a mesma estrutura que a gente já tinha da atividade da semana passada. Eu tenho as cidades sempre está em um único estado, e esse único estado vai estar representado aqui na frente. Já o estado, ele pode ter muitas cidades. Toda vez que um determinado estado tiver mais de uma cidade, vai repetir o código dele aqui, né? Aqui não tem nenhum repetido, né? Amazonas, Pernambuco, Alagoas, Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Tá? Todo mundo entendeu aqui, gente, a diferença? O que nós temos de diferente nessa atividade? A situação onde nós temos pessoa e cidade com uma relação que tem cardinalidade de muitos para muitos. Isso faz com que eu tenha que criar essa tabela aqui no meio para poder registrar todas as ocorrências que eventualmente acontecer entre esses elementos. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Tá tranquilo? Então, vamos dar uma olhada na atividade 4, que vocês vão fazer agora. Atividade 4, deixa eu ver. Deixa eu ver a carinha dela. Atividade 4, que eu já mandei no grupo e está disponível, ela tem uma característica interessante também. Ana Júlia é mãe de Caleb. Caleb é pai de Diogo. Marcelo é padrasto de Maria e Vitória. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho praticamente só pessoas e uma relação de parentesco entre elas. Tá? Fique atento, porque aqui na atividade fala que não há homônimos. Se não há homônimos, essa Ana Júlia aqui, da Conceição, ela aparece de novo? Não. Caleb Castro. Caleb Castro aparece? Então, aqui, ó, esse Caleb Castro, com esse Caleb Castro, é exatamente a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa porque não tem homônimo. Se não tem homônimo, não é duas pessoas com nomes iguais. Ok? Então, agora eu vou deixar vocês fazendo essa atividade 4. Como já foi passadas as orientações, vocês têm aí até uma certa data para enviar isso aí por e-mail, certo? Pode. Alguma dúvida sobre a atividade 3 aqui? Todo mundo entendeu? Beleza.